certo? Não leva nem esses 30 minutos para fazer a pesquisa e fazem aí a pesquisa, certo? Que é uma atividade interdisciplinar, é uma atividade que vai ser útil para vocês na disciplina de redação, e vocês fazem a atividade que eu já expliquei, mas posso explicar novamente. É uma atividade que vai ajudar vocês na prova também, certo? Já que ela vai abordar o assunto que vai cair na prova. Se vocês quiserem, eu posso explicar novamente, agora nesse momento, como é que faz esse trabalhozinho que vai compor uma das nossas notas bimestrais, certo? Posso explicar novamente como é que é esse trabalho. E, como eu já havia mencionado, ele vai ajudar tanto como estudo para a prova, tanto vai ajudar na disciplina de redação, e vai compor a nota, certo? Então, quem já fez, ótimo. Quem não fez, tem esse tempinho. E na próxima semana eu consigo fazer o trâmite do Classic.Room e cadastro a atividade lá para vocês. Quem já fez, conseguir colocar a sua resposta, e quem não fez, ter esse tempinho extra aí para poder fazer a sua atividade, certo? Quem já fez, conseguiu perceber esses dois pontos que eu acabei de mencionar, que é uma atividade que vai ajudar na prova e que é uma atividade interdisciplinar. Você conseguiu perceber isso, Gilvan? Sim. Qual foi a sua experiência com a atividade? Você sentiu dificuldade? Você sentiu dificuldade de fazer esse trabalho? Sentiu dificuldade? Demorou muito tempo em fazer? Como é que foi a sua experiência? Demorou um tempão? Por que exatamente? Na escolha do livro, para fazer, para verificar o resumo, de identificação da temática? Por que você demorou tanto para fazer? O que é que você acha que dificultou a sua pesquisa? Não, estava fazendo. Tá. Vou pegar uns minutinhos iniciais da nossa aula para explicar um pouquinho, certo? Deixa eu buscar aqui o arquivo do nosso trabalho e vou colocar para apresentar, certo? É um trabalho muito simples, requer um pouco de atenção, mas é um trabalho extremamente simples, certo? Vou colocar para apresentar. Veja só, eu repassei para vocês por meio do WhatsApp. Um dos alunos do segundo ano falou comigo pelo WhatsApp e eu mandei esse arquivo já em um Word e foi compartilhado no grupo da turma, no grupo de WhatsApp da turma, certo? Aqui você vai fazer o cabeçalho padrão, certo? Da escola, com o sloganzinho, né? Que é a imagem, o nome da escola, o nome da professora, a disciplina, o seu nome e a turma.
vai colocar o título do trabalho, que é o Romantismo em Portugal, que é o conteúdo da nossa prova bimestral, certo? Vai escolher o nome do livro, que deve ser um livro da época do romantismo em Portugal, certo? Vai escolher o livro que pertence a um autor do romantismo em Portugal, lembrando que são 2 livros, vejam que tem 2 linhas aqui na tabela. Desses livros, vocês vão ler os resumos dos 2 livros, vão escolher 2 temáticas dos livros e vão associar essas temáticas a possíveis temas de redação. É muito simples isso, certo? Simples demais. Aqui, como lembrete, eu coloquei o nome dos autores, os autores do romantismo em Portugal, que é Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Antônio Feliciano de Castilho, Camilo Castelo Branco, João de Deus e Júlio Diniz. A gente já viu esses autores, já estudamos, vimos algumas das obras deles, vimos algumas passagens, alguns trechos das obras deles, vimos a característica desses autores, e a entrega desse trabalho a gente marcou para dia 4 de junho. Mas aí eu tive meus problemas de saúde, entrei de atestado e tudo, então ficou paralisado a entrega desse trabalho, certo? Então, agora, vocês têm essa nova chance de concluir esse trabalho, certo? Então, é simples demais. Vai pegar um desses autores aqui, vai pegar um livro dele, vai ler o resumo. Estou sendo muito generosa, porque o interessante mesmo era ler o livro do autor. Eu estou pedindo apenas para vocês lerem um resumo do livro. Boa tarde, professor. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Estou sendo muito generosa. Estou pedindo só para ler o resumo, mas o interessante era ler o livro, identificar uma temática. Ele está falando de quê? De um amor doentio. Se ele fala de amor doentio, qual era o tema possível para a redação? Violência doméstica, por exemplo, né? Aqueles tipo de amor exacerbado que pode gerar violência doméstica, certo? E ver aí a possibilidade. Aí você desenvolve aqui o tema, certo? Você vai ver a temática que tem. Por exemplo, outro tema de redação possível, se te fala de amor exacerbado, crimes passionais é uma possibilidade de tema de redação também, certo? Então, é identificar a temática dentro da literatura. Professora, Oi. eu cheguei agora, não acompanhei. Sobre o trabalho, não sei se a senhora já falou sobre, Eu tô mas o falando trabalho. dele. Então, a senhora já corrigiu, tal, não sei o quê? Não, porque eu fiquei doente, entrei de atestado, aí tô voltando agora, hoje, Certo, entendi. do atestado. Aí o que é que aconteceu? Como eu tô voltando do atestado hoje, praticamente, eu ainda não cadastrei a atividade no Classic Room, certo? Aí eu vou cadastrar essa atividade na segunda-feira, que aí é que eu vou ter um tempinho para fazer isso. Vou cadastrar a atividade na segunda-feira.
Aí, essa data de entregar aqui vai mudar. A gente tinha combinado para o dia 4, mas essa data aqui vai mudar. Deixa eu ver quando é a data da segunda. Dia 21. Aí vocês podem entregar dia 21. Quem fez, ótimo. Quem não fez do jeito que eu estou falando, aí tem esse tempinho para corrigir. Aí vai entregar dia 21, quando eu colocar lá no Classroom. Certo? Beleza, professora. Ok, Jennifer, eu acho que a aula está sendo gravada e ele assiste depois, tá? Aí vai fazer isso, certo? Apenas isso, ó. Tô sendo muito generosa, não tô pedindo que vocês leiam um livro, tô pedindo que leiam um resumo, apenas para vocês identificarem as temáticas possíveis na literatura. Gente, a literatura, ela é importante para vocês por N aspectos. Eu já venho falando isso, acho que desde os inícios, desde quando surgiu a indagação no terceiro ano, para que estudar literatura? E eu trouxe essa discussão para vocês. E a gente já conversou isso. Olhe, eu não vou receber trabalho pelo WhatsApp, porque fica muito difícil de controlar quem mandou, quem não mandou. É tanto que vocês mandaram e eu não respondi, porque é difícil de controlar esse recebimento de trabalho pelo WhatsApp. O ideal de controlar é pelo Classroom, certo? Então, eu vou abrir a atividade lá no Classroom e vocês vão colocar lá. Pelo WhatsApp não tem condições de controlar envio de trabalho pelo WhatsApp, não. O WhatsApp é mais para tirar dúvidas rápidas, um aviso, uma coisa assim. Agora, para envio de trabalho é impossível, porque não dá para ter controle. São várias conversas, várias coisas, e é impossível, certo? Fica sem condições. O ideal para controlar trabalhos, essas coisas, essas formalidades, coisas mais formais, é pelo Classroom, certo? Para onde? Sim. A gente já vem conversando sobre essa questão da literatura, o quanto ela é importante, certo? E assim, mais uma importância da literatura para vocês que vão fazer, estão prestes a fazer vestibular, é associar a literatura à escrita da redação, certo? Como repertório sociocultural também. E por isso que eu desenvolvi o trabalho desse jeito, certo? Como fator chave de repertório sociocultural para se utilizar na redação, certo? E não só a literatura, como até as disciplinas de exata também. Vocês precisam começar a ter esse olhar, a partir do segundo ano, começar a ter esse olhar dessas disciplinas, associar essas disciplinas na escrita da redação, que é para tornar o texto de vocês inovadores, certo? E sentir também a literatura como parte da vida de vocês, né? Literatura é vida, é expressão, é emoção. Ainda mais nessa fase que vocês estão. O romantismo, ele é, assim, uma ao meu ver, para a emoção humana, uma das escolas que mais expressa o sentimentalismo humano. É o romantismo. Certo? Quando a gente estiver vendo agora novamente, revendo as aulas que a gente teve, a gente vai ter uma noção novamente o quanto o romantismo ele expressa essa sensação que a gente tem ou deve pelo menos ter do mundo, né? Porque só quem ama de verdade, quem sente o sentimento a flor da pele, vai entender
de verdade a literatura, né? Vai entender os poetas. É preciso ter muito sentimento. É necessário ser aquela pessoa que, quando abre a janela de sua casa e vê assim a imagem de fora, vê o céu, vê a paisagem, ela consegue ver a beleza. Só consegue entender a literatura quem vê o mundo dessa forma. Quem consegue ver a beleza nos pequenos detalhes, certo? E literatura é basicamente isso, essa explosão, essa sensação de ver a beleza, os sentimentos nas pequenas coisas da vida. É sentir a emoção à flor da pele. Compreenderam? Tranquilo até Sim, aí? professora, Alguma tranquilo. dúvida sobre o trabalho? Professora, eu tenho assim, eu fiz o trabalho, só que na parte da temática eu não coloquei só uma frase, eu expliquei meio que tem problema, porque a senhora deu o exemplo aí, só que foi. Nenhum, nenhum problema nenhum. Quanto mais você explicar, detalhar, melhor. É porque eu fiz sintética para ver se consegue, sabe, chegar à ideia. Pronto, entendi. Arthur, eu vou cadastrar esse trabalho no Classroom, certo? Que é para entregar por lá. Alisson já me mandou o convite, sendo que como eu voltei do atestado praticamente hoje, eu ainda não tive tempo de me cadastrar no Classroom e abrir a atividade lá. Mas acredito que nesse final de semana eu vou conseguir fazer isso. E mais tardar na segunda-feira, vocês recebem a notificação da abertura desse trabalho para vocês entregarem por lá, certo? Porque pelo WhatsApp não tem condições de eu ter o controle para receber esse trabalho, certo? Então, lá no Classroom, eu vou deixar bem bonitinho aquela folha de Word que vocês acabaram de ver projetada aqui, para vocês utilizarem como modelo e ir lá colocar só as respostinhas, certo? E colocar o nome de vocês tudo bonitinho, com turma, com nome, com sloganzinho, tudo bonitinho, certo? Certo, professora. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma dúvida? Sim, sobre. É porque eu cheguei meio atrasado aqui na aula. Tudo No bem. caso, esse trabalho vai substituir a prova ou vai ter a prova ainda? Não, vai ter a prova, isso independe. Se não são 3 notas, 2 provas e um trabalho, Ah, certo, entendi. Realmente só para quem não entregou, né? Devido ao atestado, poder entregar, tem um prazo maior, né? isso. Quer dizer, Tá na certo. verdade, ninguém entregou ainda, né? Porque eu não cadastrei no Classroom ainda o trabalho. É verdade, é só disso, né? Pelo WhatsApp não tem condições, né? Não tem condições de eu ter o controle de quem entregou, entendeu? Tentaram entregar lá pelo WhatsApp, mas assim, eu não sei exatamente quem entregou, entendeu? Porque a gente É, o meu não, eu entreguei, mas pelo WhatsApp não dá certo mesmo, não. não dá, porque assim, são 1.001 pessoas falando comigo. Eu tenho, só para vocês terem uma noção, eu trabalho em 3 escolas, são quatro turmas em cada escola, mais ou menos. Então, assim, são muitos alunos falando comigo. Muitos. Fora o projeto social, fora a minha isolada de redação. Então, é muita gente falando comigo. Fora as turmas da universidade, é muita coisa, muita gente. Então, assim, eu não tenho controle, entendeu? Eu não tenho controle. Aí fica muito difícil. Muito difícil de saber quem é, entendeu? Aí que fica complicado. Aí, para não ter confusão, é melhor a gente seguir o padrãozinho do Classroom, que fica tudo certo, tudo bonitinho. Tá bom? Pronto. Vamos lá? Seguimos? Podemos? De antemão, sobre o assunto mesmo do romantismo em Portugal, vocês têm alguma dúvida
específica ou vocês estão vindo do vazio existencial, de vocês estão parados mesmo no assunto, assim como eu estava parada no atestado? Eu acho que a gente, pelo menos falando por mim, eu acho que deu uma estagnada. Uhum. Outra pergunta específica que eu quero fazer. Era um assunto que eu estava conversando em outras turmas e com um amigo meu particular, que ele está estudando para um concurso e, tipo, ele passou por todas as fases da vida e ele está estudando para um concurso agora. E eu perguntei, eu fiz essa pergunta para ele e eu fiquei boba com ele, com que ele me respondeu. Perguntar para vocês, eu quero que vocês me respondam com toda sinceridade. Como é que vocês estudam para as provas? Tipo, vai ter prova essa semana que vem, né? Como é que vocês estudam para essas provas? Com toda sinceridade. Um dia antes. Sinceridade mesmo, professora. Sério, sério. Eu pego meu livro, sento e choro. E, assim, um dia antes, mas, assim, como é o método de estudo? O método. É assistir uma videoaula? É só pegar o livro e ler? Como é que é? Geralmente eu acho que eu, pelo menos, só leio, mas na hora da prova não dá muito certo, não. Gilvan, revisando todo o assunto, faço um resumo no caderno. Tá, Gilvan chegou no método. Um método, pronto. É, é por aí, Gilvan. No caso, Gilvan bateu lá na trave, é isso. Tem que ter, gente, um método de estudo. São 3 métodos de estudo, certo? Porque senão a coisa não anda. Você estuda por 3 métodos de estudo. Ou você faz resumo, ou faz mapa mental, como o Carlos disse aqui, ou você faz fichamento de citação direta do conteúdo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você resolver questão do conteúdo. Resolver questão do conteúdo. Olhando esses 3 métodos. E o terceiro passo é você resolver questões sozinho, sem utilizar um dos métodos que você fez antes, sabe? E aí você compara se você está apto, se você resolveu, tipo, das 10 questões ou mais, se você consegue resolver, tipo, 90%, 9 questões, entendeu? Do conteúdo. Então, são 3 fases. A primeira fase é fazendo o método, a segunda fase é resolvendo questões, olhando o método, e a terceira fase é fazendo as questões sozinhos. Essa metodologia de estudo, ela deveria ser ensinada na escola desde o ensino fundamental 1, sabe? Ela deveria ser ensinada desde o ensino fundamental 1. E o que eu vejo são os alunos das escolas passando e chegando até o nível de concurso sem saber fazer isso. Sem saber fazer isso. Aí, quando chega no vestibular e quando chega no nível de concurso, não sabe estudar sozinha. Acha que só assistindo aula e só lendo no livro assim, vai conseguir aprender e fazer a prova. Não vai. Não vai passar. Não vai conseguir resolver a questão. No dia da prova que você for fazer, você não vai ler. Ler no sentido de fazer a prova lendo e passar, entendeu? Você vai resolver a questão. No dia da prova de redação, você vai fazer redação. Então, você tem que treinar o quê? Questões e escrever texto. No caso da gente aqui em literatura, você vai ter que fazer questões.
certo? Então, vai ter que fazer essas 3 fases de metodologia de estudo. É fazer mapa mental, ou resumo, ou fichamento, e fazer 2 fases de questões, certo? 2 fases de questões aí, no mínimo, viu? No mínimo. No mínimo. Até você ter certeza que o conteúdo fixou na sua mente. E aí, ir seguindo, e pulando de conteúdo, sabe? E os alunos não sabem. É por isso que vai passando o processo, passando de ano, passando de ano. É assim, gente, que os cursinhos, eles ganham dinheiro. Porque eles não ensinam como é que se passa, como é que se estuda, né? É assim que os cursinhos ganham dinheiro, porque eles não ensinam como é que se estuda. Aí o aluno vai só reprovando e vai pagando cursinho outro ano de novo, outro ano de novo, outro ano de novo. Aí quando ele acumula uns 3 anos assistindo aula, 3, 4 anos assistindo aula, aí é que ele aprendeu o conteúdo, mas olha quanto tempo ele perdeu, sabe? Aí é que ele acumula o conteúdo que ele estudou, aí é que ele passa. Mas ele já perdeu 4 anos de vida e 4 anos de investimento em dinheiro, sabe? Já perdeu tudo isso. Então, se você não quer perder 4 anos de tempo, que eu acho muito tempo, e 4 anos investindo dinheiro em cursinhos, o interessante é que você estude dessa forma, da maneira certa. Estudar da maneira certa, para não perder tempo e nem dinheiro, certo? Compreendido? Tranquilo? Sim, professora, tranquilo. Porque aula, gente, não é para estudar. Aula é para tirar dúvida. Aula é apenas para tirar dúvida. Aula não é para estudar, não. Aula já é para você ter estudado o conteúdo, feito essa metodologia, certo? E vir para a aula só com as dúvidas das questões, para perguntar para o professor. Apenas. Certo? Não é para você aprender, estudar na aula, não. Achar que vai aprender na aula, não. A aula é para tirar dúvidas. Só para isso. Tá bom? Vamos lá. Vamos sair desse zero, tá? Porque na segunda-feira, quando a gente tiver aula, que eu acredito que vocês vão tomar esse conselho gratuito que eu estou dando para vocês, que eu acredito que com isso vocês vão economizar bastante dinheiro daqui para frente. E quando for segunda-feira, a aula da gente vai ser extremamente produtiva, porque vocês só vão tirar dúvidas. Tenho certeza absoluta que é isso que vai acontecer na segunda. A gente vai ter aula segunda-feira, não vai? De manhã? Eu acho que sim. Pronto, então eu acredito que nossa segunda-feira vai só para tirar dúvidas das questões que tiver. E vocês vão fazer a prova bem tranquilamente, relaxadamente. Vai ser tudo maravilha. Tá bom? Vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui para apresentar. E não tenha vergonha de perguntar, não. Pergunte mesmo. Pergunte tudo. A hora de vocês tirarem as dúvidas é na aula mesmo. A aula foi feita para tirar dúvidas. E pergunte. Não tem esse negócio de o que eu estou perguntando é bobagem, é besteira, é não sei o quê. Não pense nisso, não. Pergunte. Pergunte tudo. Tem esse negócio de guardar, não. O que vocês devem guardar é dinheiro. Dúvida, não. Certo? Combinado? Combinado, sim ou não? Animação, pessoal. Sextou, viu? Romantismo em Portugal. Certinho. Vamos lá. Olhe, romantismo em Portugal. Só essa palavra romantismo, ela já diz tudo. O que quer dizer romântico? Romântico é aquela pessoa que sofre. É aquela pessoa que ama demais.
é aquela pessoa que hoje em dia, em pleno século XXI, no Instagram, quando se decepciona amorosamente, coloca 53 status dizendo que está sofrendo, coloca status chorando, coloca um monte de status de músicas com aquelas músicas de. Como é o nome daquela banda, minha gente, de Recife? Coloca músicas de Priscila Senna, de banda Sentimentos. É Sentimentos é o nome? Escuta sertanejo, o que mais? Deixa eu ver. Bota poesia acústica. O que mais? Eu tô por fora demais dessas bandas atuais, viu? Tô por fora. Eu só conheço Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Eu tenho que me atualizar, porque agora eu só 50 anos, né? Eu tenho, aí fica difícil. Eu tenho que escutar mais essas músicas atuais. Pronto, banda Deja Vu. É aquela pessoa, o romântico de hoje, calcinha preta, limão com mel, mastruz com leite. Pronto, eu sou dessa época aí. Então, o romântico de hoje são as pessoas que escutam essas músicas aí, ó. Sofre de amor e posta 53 status a cada 1 minuto falando que está sofrendo. Então, só o nome romântico é para vocês sentirem essa pressão, que é a pessoa que sofre mesmo por amor, que está ali na decadência amorosa, que chegou no fim, no fundo do poço. Então, só o nome diz tudo. Então, o romântico lá de Portugal, voltando lá para a época de Portugal, vai ser aquele poeta que sofre muito, que tem o sentimento à flor da pele. Eu fico imaginando se aquele pessoal tivesse um Instagram, como é que seria? Ah, gente, se a gente tivesse tempo. Imagine. Que projeto legal seria criar um Instagram para esses autores. Vixe, ia ser interessante demais. Ai, que projeto legal. Poxa, seria muito engraçado. Tipo os memes, né, professora? Só que com essa galera aí antiga. Ixi, ia ser muito legal. Poxa, se a gente tivesse tempo, ia ser muito interessante. Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente vai ver o contexto histórico, como vocês sabem, que é muito importante para a gente saber como a história influenciava a escrita desses autores. Vocês sabem, né, que o meio influencia o homem. Já tem aí. Ai, quem foi que disse isso? Agora fugiu da minha mente. Quem foi? Vocês sabem disso. Quem é que fala isso? O que, Cadê professor? o repertório sociocultural de vocês, minha gente? Quem fala o quê? O meu influencia o homem. Quem é que diz isso? Fugiu agora, tá na ponta da língua. Quem é que fala isso? Ai, daqui a pouco eu lembro. Então, a gente precisa analisar o contexto histórico, porque o contexto histórico vai influenciar muito na escrita dos poetas românticos em Portugal. Pode pesquisar, pesquisa aí para contribuir na nossa aula. Tem certeza que é Vigotes? Jean Jacques, não? Tem um Jean Jacques aqui, eu não sei se é esse. Eu acho que é Rousseau. É, Jean-Jacques Rousseau. Eu acho que é Rousseau, Tá filósofo. dando. Eu acho que é Rousseau. É ele mesmo. Segundo momento, gerações românticas e seus autores. Está faltando um Rzinho ali, erro de digitação. E nosso terceiro momento são as características gerais. O Canva tem essa coisa exótica de ficar engolindo as letras. Tem esse probleminha. Vamos lá.
A É por causa crono... da fonte, professora. é a cronologia do romantismo em Portugal, certo? Em 1825, vai se iniciar aí o romantismo em Portugal, com a publicação do poema de Almeida Garrett, certo? Agora eu lembrei que eu emprestei o meu livro de Almeida Garrett a meu colega da universidade e ele não mais me entregou. Eu fui usurpada. Professora, outra coisa, agora só me fez lembrar do trabalho. Eu citei ele no meu trabalho, uma obra dele. O nome da obra, deixa eu só conferir aqui. No É caso, não Viagem à era. Minha Terra? Não, era. Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome. Peraí, rapidinho. Pronto, aqui. O nome era Folhas Caídas, só que não era bem um livro. Eu acho que era alguma poesia, não sei. Só que eu fiz o resumo dela, tem problema? Não, não tem problema não. Ah, tranquilo, então. Publicação, eu acho que isso deve ser um conto dele, não Folhas Caídas? Sim, sim, é um conto, é um conto. É um conto, não tem problema não. O que vale é a temática. 1825 tem a publicação do poema Canões, de Almeida Garrett, e em 1865 tem a questão Coimbra, que é quando termina, que é o início do realismo em Portugal, certo? Então a gente tem aí esse marco inicial e esse marco final, desses dois momentos aí que marcam o início e o fim do romantismo em Portugal. Em Portugal, aconteceram esses eventos na primeira metade do século. Eu vou apenas citar esses momentos, certo? Esse contexto histórico, mas não vou entrar muito neles, porque não é da minha área. Essa parte é com professor de história mesmo. Eu apenas vou citar, certo? Esses momentos. Lá em Portugal estava acontecendo a invasão napoleônica, certo? Com um bloqueio continental que aconteceu em 1807 a 1811. Teve a interferência inglesa. Aqui no Brasil estava acontecendo a independência do Brasil em 1822. Depois teve a guerra civil entre absolutistas e liberais e o momento da regeneração, ok? Na primeira geração romântica, que aqui é onde é que fica interessante para a gente, nas décadas, entre as décadas de 1820 e 1830, as características principais dos escritos desses poetas era sobre a sobrevivência de características ainda neoclássicas, então era meio que um período de transição, certo? Tinha a ideia ainda de nacionalismo, aliás, era muito presente a ideia de nacionalismo por conta aqui da guerra civil entre absolutistas e liberais e a interferência inglesa, certo? E o historicismo e medievalismo eram características muito predominantes nessa primeira geração romântica, certo? Os autores dessa primeira geração romântica eram Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano Castilho. Um livro muito importante de Almeida Garrett era Viagens na Minha Terra, que vai aparecer muito essa ideia aqui de nacionalismo. Tem muitas passagens nesse livro aqui dele. Tem muitas passagens nesse livro aqui dele que vai aparecer aqui
essa ideia de nacionalismo. Eu estava olhando aqui, mas eu acho que eu emprestei mesmo esse livro e não me devolveram, não. Porque senão eu ia dar uma olhada nessas passagens para mencionar aqui para vocês. Essa ideia do nacionalismo, certo? Na segunda geração romântica, é muito marcada por essa ideia do mal do século, esse amor que dói, que fere, melancólico, essa ideia de eu vou morrer de amor, esse amor me sufoca, vai me matar, sabe? Ela, tipo, a ideia, ela me deixou e isso vai acabar comigo, vai dilacerar meu coração, vai acabar com a minha vida. Existe alguma música dessas, desse nível assim de sentimentalismo na atualidade, que vocês já escutaram? Dessas bandas assim? Qual? Qual, Arthur? Música sad. Esse é um estilo novo musical? É um. Tem um estilo meio depressivo, assim. Eu vou procurar no Spotify, fiquei curiosa agora. Excesso de subjetivismo e do emocionalismo romântico. Pronto, são duas características. Eu vou pesquisar. Pronto, tenta. Como é que pronuncia? Eu não sei pronunciar ele. X Tentacion. Eu escuto ele, eu gosto. Principalmente quando eu tô sofrendo de amor. Choro horrores. Agora, essa música sad é nova para mim. Eu vou pesquisar. Dar uma pesquisada. Procurar mais tarde no Spotify para chorar. Vamos lá. Os principais autores. Camilo Castelo Branco e Soares Passos são os autores, principais autores dessa segunda geração. E na terceira geração romântica portuguesa, nós temos a diluição das características românticas. Aqui, nessa terceira geração, parece que os autores já estão superando a dor, já estão partindo para outra. É bem essa ideia. E nós temos o pré-realismo, já começando aqui a se formar. Parece que os autores da terceira geração romântica eles já estão assim mais conformados, né? Perdi mesmo, vou partir para outra, vou baixar o Tinder e tchau para vocês. Ainda existe Tinder? Tô bem vó, né? Fazendo essas perguntas. Voltei, foi? Não, tá aqui. Então, os principais autores aqui são o João de Deus e o Júlio Diniz, certo? As características gerais do romantismo em Portugal é o culto à sensibilidade e exaltação da natureza, obras subjetivas, individualistas e egocêntricas, nacionalismo e exaltação patriótica, idealização. Essa idealização é de quê mesmo? De que é, Como gente? assim? Olhe, é romantismo. Tem idealização. De que é essa idealização? De, sei lá, conquistar, de namorar, não sei. Do objeto amado, do amor perfeito. Certo? E o escapismo? Do que será? De rejeição à dor, de não querer sofrer, de fugir daquela maldita dor do coração partido. Tem que observar essas características dentro do poema quando for fazer a interpretação. Sintam a dor de amar no poema, gente. Vocês não têm sentimento, não, é?
Vocês têm um coração duro, viu? Nossa. Vocês têm que sentir, viu? Quando estiver lendo as questões, procurar sentir o que o poeta está dizendo. Escutá-los. Nossa. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, devia sentir raiva, não. Você tem que sentir o que o poeta está querendo dizer. Escute a questão, escute. Procure compreender. Você tem que entender o que é que o enunciado está dizendo, e principalmente quando for literatura, procure. Ser romântico era algo ruim na época. Olha, ser romântico não é algo ruim em época nenhuma, e nem agora, porque isso só mostra o quanto você é humano e corajoso, o quanto você é capaz de se entregar e de amar, certo? Ser humano, olha, amar é um ato de coragem. Só quem ama é corajoso o suficiente, certo? Para mim, as pessoas que não amam, elas são covardes. Só os corajosos amam. Só os corajosos se entregam. Pode repetir as características da primeira geração? Posso. Eita, só abrir o arquivo novamente porque eu fechei. Deixa eu abrir aqui novamente. Na hora da prova, é na base do ódio. Não pode ser assim, gente. Até porque as minhas provas são um amor, todo mundo sabe disso. Primeira geração romântica. As características. Sobrevivência das características neoclássicas ainda está naquela transição do neoclassicismo da geração. Ainda está na transição das características da escola anterior, certo? Ainda tem um pouco de neoclássica. E tem o nacionalismo por conta do contexto histórico da época, e tem o historicismo e o medievalismo, certo? A primeira geração, nos poemas, vai ter essas três características. Sendo que o que vocês precisam mais observar é essa ideia da idealização, são as características gerais, tá? Dentro do poema, dentro dos poemas, que é a idealização, o escapismo, o nacionalismo, exaltação patriótica, certo? Obras subjetivas, individualistas e egocêntricas, certo? Culto à sensibilidade, exaltação à natureza, essas questões, tá? Pergunta de Clálio, e quando o amor é doentio? Aí a pessoa precisa ir para o psicólogo, né? Ou então psiquiatra, aí precisa de um tratamento uma coisa mais avançada. Mas quando o seu amor quando o seu amor é dentro da neurose, quando você ama dentro daquilo que é esperado normal, aí você pode amar à vontade. Amar, se declarar. Se for correspondido, ótimo. Se não for correspondido, você sofre, tem o seu luto pelo amor e depois passa. Aí você se apaixona de novo e aí vai vivendo e vivendo. Olha, se vocês tiverem um tempinho essa semana e não tiver nada para fazer, eu recomendo que vocês assistam lá na Netflix o documentário de Vinícius de Moraes, a biografia dele. Aquela biografia é tudo que há. Se vocês gostam de música de verdade, se vocês têm amor pela música e pela poesia, o documentário de Vinícius de Moraes é interessantíssimo, vale muito a pena assistir. Super recomendo. Vocês têm mais alguma dúvida? Porque a gente já está recebendo o sinalzinho de alerta, que agora é revisão do terceiro ano.
Não, tá tranquilo, pelo menos, eu acho. E se você não for correspondido, você faz poema, faz música, transfere essa dor para algo produtivo e segue a vida. E segue o baile. Faz algo produtivo, vai ser uma pessoa melhor. Só nunca mude o seu jeito de ser e o seu jeito de amar, por conta que você não foi correspondido. Certo? O que vocês aprenderam na aula de hoje? Nunca deixe de amar. Não é verdade? Gente, a gente sempre aprende uma coisa diferente na aula de literatura, vocês já repararam? Aprende literatura e mais uma coisa externa. É um coaching, né? É uma aula coach. Que coisa. Literatura ajudando na vida amorosa, com certeza. É para isso que serve literatura, para ajudar na vida amorosa também. Para falar de causas sociais e ajudar na vida amorosa, principalmente. Esse Arthur é demais, viu? Pois é, pessoas, agora segunda-feira a senhora vai dar aula presencial, com certeza. Vai ser todo o amor do mundo nas aulas, tirando as dúvidas. Combinado? Beleza. Tchau, pessoas. Até segunda. Segunda a gente comenta sobre Vinícius de Moraes. Eu sei que não tem muito a ver, não, com romantismo, não, mas a gente fala sobre Vinícius, tá? Quero saber se vocês assistiram mesmo de verdade. Tchauzinho.